A gente continua o nosso Fala Saúde de hoje sobre hérnia de disco, hoje com o Dr. Marcelo Brito, que é ortopedista. Doutor, o Francisco Rodrigues, lá de Tailândia, pergunta quais os sintomas da hérnia de disco, se dores fortes somente. A hérnia de disco, ela geralmente dá dois tipos de sintomas, os sintomas lombares e os sintomas irradiados. Os sintomas lombares geralmente são apenas dor, mas os sintomas irradiados, eles podem ser tanto a dor, quanto formigamento, quanto anestesia, queimação do membro inferior ou do membro superior, se a hérnia de disco for cervical. A Elizabeth Souza pergunta se além da fisioterapia, o que pode ser feito para tratar ou amenizar a hérnia de disco. Ela diz que ela tem e não está fazendo nenhum tratamento agora. Quais os riscos? A hérnia de disco, ela pode ser tratada tanto com fisioterapia, ou tratamento conservador, né? E se falando no tratamento conservador, a gente pode tratar com fisioterapia, quanto com RPG, pilates, diversos outros tratamentos, como acupuntura, vários tratamentos alternativos. Qualquer coisa que o paciente faça desses tratamentos alternativos, quiropraxia, hidroterapia, tem várias possibilidades. Qualquer coisa que ele faça, que ele se sinta melhor, sinta que está evoluindo, é válido. Mas o básico, o padrão mesmo é a fisioterapia. O Davidson Matos, lá do Telégrafo, diz que tem problema na coluna por conta da postura desde pequeno e às vezes sente muitas dores nas costas pela parte da noite. Sente também pontadas no coração, ele cita aqui, e acredita que seja por conta da coluna. Ele pergunta se tem a ver, tem relação uma coisa com a outra. Alguns raros problemas na coluna podem irradiar para a parede torácica anterior, mas na parede, não no centro, não dentro, no coração. Então pode ser que ele tenha realmente esse sintoma e que ele está confundindo. Pode ser que ele tenha duas coisas diferentes, sim. E precisa investigar, é claro. Sim, né? Com certeza. O Antônio Lopes, da Cidade Nova, tem hérnia de disco na cervical e na lombar. Ele pergunta se o Pilates é indicado. Quais recomendações, então, trabalhistas? Ele é professor e fica muito tempo em pé. As recomendações trabalhistas para isso são, de preferência, fazer pausas a cada 1 hora ou 2 horas, fazer pausas de 10, 15 minutos, fazer alongamentos, nunca permanecer muito tempo na mesma posição, sempre sentado ou sempre em pé, e não carregar peso excessivo no trabalho. Quanto ao Pilates, o Pilates é uma alternativa excelente, só que geralmente o Pilates não é tão popular porque geralmente os planos de saúde não cobrem o Pilates, eles chegam até a fisioterapia e o RPG. O Pilates é uma boa alternativa, mas fica um pouco além da maioria da população. O Paulo Pinheiro diz que tem hérnia de disco, já fez tratamento, já faz 1 ano e agora ele voltou a jogar futebol e queria saber se pode fazer. Ele está com 43 anos e ele é de Garapé-Miri. Se ele pode jogar futebol? Se ele pode voltar. Ele foi diagnosticado, né, com a hérnia de disco, tratou há 1 ano. E aí ele voltou agora a jogar futebol. Se ele apresentar algum sintoma, ele precisa realmente verificar? Se ele voltar a apresentar sintomas, ele precisa voltar para o acompanhamento médico. Mas como a gente estava conversando, a hérnia de disco é uma doença de tratamento essencialmente conservador. Você trata e você fica bem. E aí você, se não está com dor, se você está evoluindo bem, você pode jogar futebol, você pode fazer a sua atividade física com tranquilidade. No caso de piorar, no caso de você falhar no tratamento conservador, chegar à necessidade de uma cirurgia ou algo assim, a gente precisa encarar isso como que a cirurgia seja uma solução para o problema. O problema não é a cirurgia, o problema é a hérnia de disco. A cirurgia ela é uma solução para isso. E a gente pode, nos casos de falha, no caso em que você não está evoluindo bem, fazer o tratamento cirúrgico. Mas essencialmente é conservador, você fica bem e você pode jogar o seu futebol. A Ângela de Tucuruí pergunta se quem tem hérnia de disco pode fazer academia normalmente ou tem restrições? Depende do tipo, do tamanho da sua hérnia de disco e como é que está a sua coluna. Geralmente, regra geral, para quem tem a hérnia de disco, a gente deve impedir os movimentos de força com a coluna fletida, por causa daquela questão que a gente explicou. Quando você flete a coluna e faz força, você pressiona o disco aqui na frente e joga a hérnia atrás em cima do nervo. Então, especialmente agachamentos e o leg press, a gente não recomenda para pacientes que tenham dor na coluna ou até uma hérnia de disco muito inicial, ou uma hérnia de disco já instalada. Mas o resto, as atividades em que você faz com a coluna ereta, bem apoiada, mexendo só os braços, mexendo só as pernas, as atividades aeróbicas, você pode realizar livremente, se a dor permitir. Mesmo com carga baixa, não é recomendável? Com carga baixa, é recomendável que você faça a academia. Você pode fazer academia e pode fazer cadeira extensora, pode fazer supino, pode fazer todos os movimentos em que a coluna está apoiada. Agora, agachamento e leg press, mesmo com carga baixa, não é recomendável. O Júnior, que mora no Tenoné, queria saber quais os sintomas da hérnia de disco. O senhor já comentou ainda há pouco quais são e é preciso realmente ficar atento. A Alessandra Gomes, 33 anos, é do Bengui,
faz futebol e toda vez que termina de jogar sente dores na coluna assim que o corpo descansa, mas ela diz que continua na prática desse esporte. Ela pergunta se pode ser realmente a hérnia de disco, as dores que ela sente? A hérnia de disco é a causa mais frequente de dor na coluna, mas se ela sente apenas dor na coluna, sem a dor irradiada da hérnia comprimindo o nervo, é um pouco menos provável, mas pode ser um quadro inicial. A Michele, de 29 anos, tem muitas dores na coluna e gostaria de saber se essas dores podem ser causadas por anestesia. A gente comentou ainda há pouco, porque ela já fez algumas vezes essa anestesia no parto dos filhos. Isso é uma pergunta bastante frequente, porque, como a gente conversou, 70% das pessoas em algum momento da vida vai ter dor na coluna. E eu diria que 70% das mulheres vai ter uma anestesia para ter um parto. Então, é muito frequente que quem tenha tido essa dor na coluna, eventualmente tenha feito um parto ou tenha tomado uma anestesia e acabe misturando as coisas. Mas a anestesia, geralmente, não causa problemas na coluna, não causa hérnia de disco. É uma agulha bem pequenininha que entra entre os ossos, vai até nem chega a tocar no disco, vai até o nervo, anestesia o nervo e só. É um procedimento inócuo que tem ação limitada só naquela hora. A Pamela tem 3 hérnias, ela diz na lombar. Tem alguma coisa que ela possa fazer quando entra em crise? Que ela diz que trava tudo, passou 3 meses, tomou vários remédios e não melhorou. Bom, a crise de dor na coluna, a crise de lombalgia ou de lombociatalgia, que é a dor irradiada, ela geralmente é tratada com um repouso razoável, não é um repouso total, absoluto, mas um repouso razoável de 1 ou 2 dias, e tratamento com anti-inflamatórios e analgésicos, além de compressa de água morna e, se possível, se for possível, conseguir iniciar numa etapa já de cara, a fisioterapia. A Glauce Freitas diz que o marido tem 5 hérnias de disco, está malhando todos os dias, ela está preocupada, querendo saber se isso vai prejudicar a saúde dele. Se ele tiver o apoio de um bom profissional, que observe os movimentos e encaixe ele exatamente nos aparelhos como deve ser feito, e se ele evitar o agachamento e o leg press, isso é benéfico para ele pode fazer. Agora, se ele não tiver a assistência adequada e se ele realizar movimentos de flexão da coluna com carga que ele não deve realizar, ele realmente pode ter uma piora da hérnia de disco. Agora, mesmo ele fazendo tudo certo, como a gente conversou, a hérnia de disco é uma doença de envelhecimento, é uma doença de desgaste. Então, mesmo fazendo tudo certo, seu corpo vai continuar evoluindo para uma idade mais avançada e você pode ter naturalmente uma piora da hérnia de disco, sim. O Roberto, lá do Sideral, ele diz que tem 3 hérnias e ele diz que afetou o braço direito dele. O que ele pode fazer? Qual o tratamento? Seria, no caso, fisioterapia, nesse caso? Primeiro precisa fazer um bom diagnóstico, precisa passar num médico e ver um exame de imagem. E aí, de acordo com o tamanho da hérnia, a gente pode ver se esse tratamento ele pode ser realmente conservador, e geralmente pode, como 95% das vezes a gente pode tratar de forma conservadora, com fisioterapia principalmente, e o que mais ele puder associar aí, acupuntura, pilates, RPG, e geralmente o paciente melhora e fica bem. O Cleiton, lá do Par, tem 22 anos, sente muitas dores na coluna e ele disse que até hoje nenhum médico soube dizer exatamente qual o problema que ele tem. Toma vários remédios e a dor nunca passa. E ele pergunta se pode ser a tal da hérnia de disco. Pode, mas a gente tem que descobrir isso através de um exame físico adequado, uma conversa longa com o paciente para entender quais os sintomas dele, fazer um exame físico e, eventualmente, fazer o exame de imagem, uma ressonância, por exemplo, que vai mostrar exatamente o que ele tem na coluna. O Rony Andrade, lá do Curialtinga, pergunta se a pessoa pode ficar paraplégica por conta de uma hérnia de disco. Pode. As mais graves, as hérnias muito grandes, muito volumosas, elas podem comprimir totalmente o nervo e fazer com que a pessoa perca o movimento das pernas. Uma cirurgia pode resolver isso muito bem, mas no caso de o trauma ser muito grande, a compressão ser muito grande, ou no caso de um paciente que não realizou o tratamento adequado, que nesse caso seria cirúrgico, isso pode vir a ser permanente, sim. A Ana, do bairro do Guamá, diz que a mãe de 70 anos tem hérnia de disco, ultimamente anda com muitas dores no peito, geralmente quando está deitada. Levou ao cardiologista, diz que pode ser da hérnia, mas mesmo assim fez exames cardiológicos e estão esperando ainda os resultados. Também marcou com o ortopedista, ou seja, ela fez tudo certinho, né? Até realmente ter um diagnóstico correto do que pode ser. E pode realmente, doutor, irradiar essa dor, e principalmente quando deita, vir para a parte do peito? As hérnias mais comuns são as lombares, que irradiam para a perna, as cervicais, que irradiam para os braços. As hérnias torácicas, que irradiam para a parede torácica, elas são muito raras. Então, é difícil que esse caso dela seja causado por uma hérnia de disco, porque
porque as hérnias torácicas que causam esse tipo de dor são raras, mas se ela tiver uma hérnia torácica realmente, uma hérnia discal torácica, ela pode ter esse tipo de sintoma sim. Telespectador do sul do Pará diz que tem hérnia de disco na cervical e artrose também, está com dificuldade para dormir, que não encontra nenhuma posição confortável. O que ele pode fazer para melhorar essa situação? Essa dor da hérnia de disco, dor axial, que a gente chama dor no eixo, a dor cervical e a dor lombar, elas são dores mecânicas, elas são dor pela contratura muscular do organismo tentando proteger você, tentando manter você parado e com dor ali para que o organismo possa se recuperar. Então, se ele está tendo uma dor cervical muito forte, ele precisa fazer um pouco de repouso, precisa fazer compressa de água morna e as medicações adequadas, que geralmente giram em torno de analgésico e anti-inflamatório. Isso é o básico. Isso não resolvendo, ele precisa procurar uma fisioterapia para que se possa fazer um infravermelho, um TENS, que é o choquinho, alguma coisa mais aprofundada ali para que ele possa ter uma recuperação muscular adequada. O Wellington de Ananindeua sente dor na lombar e às vezes ele não consegue nem levantar, tem dificuldade. E pode ser hérnia, é isso? Sim, a hérnia de disco ela pode causar dores lombares e dores irradiadas. E dificuldade de movimento? E dificuldade de movimento, com certeza. Se ele tem dor tão forte que não consegue levantar, ele certamente tem um problema na coluna, nem que seja muscular, mas ele tem um problema na coluna. E se não for uma causa externa à coluna, por exemplo, uma causa renal ou alguma causa abdominal que ele possa ter, se for realmente localizado na coluna, a chance de ser hérnia de disco é grande. O Carlos Alberto mora no Tenoné, é motorista de ônibus, sente muita dor e se sente cansaço, dor nas costas principalmente. Por exemplo, algumas profissões a pessoa pode realmente vir a ter mais problemas na coluna, como a hérnia de disco. Por exemplo, ele é motorista de ônibus aqui, fica muitas horas sentado. A relação causal com a profissão do paciente é um tema muito vasto, né? Isso tem muitas implicações, inclusive trabalhistas e de benefícios de INSS e tudo mais. Mas existem algumas profissões que elas têm uma predisposição à hérnia de disco. O motorista de ônibus, por exemplo, ele trabalha sentado na maioria do tempo e com a coluna semifletida. E principalmente num veículo motorizado com vibração o dia inteiro. Essa vibração em trabalhadores que, por exemplo, operam britadeiras, em motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, em motociclistas, isso pode predispor um pouco à hérnia de disco. Mas não é o fator principal. O fator principal da hérnia de disco é o fator genético, é o sobrepeso e é a evolução natural, a idade da pessoa avançando. Jadson, do Império Amazônico, pergunta se tem cura ou não a hérnia de disco. É uma doença de envelhecimento. Nenhum de nós ficará mais jovem. Todos vão tender a ficar cada vez mais velhos. Então, é uma doença de desgaste. Ela não vai curar, você não vai voltar a ter uma coluna de 15 anos de idade, mas ela pode ser reabsorvida, você pode estabilizar a musculatura e passar a ter uma coluna que teve uma hérnia de disco, mas que não tem dor no momento. O Antônio lá de Castanhal diz que faz atividade física muscular pesada, sente muitas dores nas costas e o que ele faz? No caso de uma pessoa que realmente tem uma atividade física intensa com a musculação, por exemplo, reduz carga, muda a atividade, o que é mais adequado para realmente, porque o uso muito intenso do organismo leva um desgaste mais cedo, né? A primeira coisa a fazer é um diagnóstico adequado, é entender o que é que está causando essa dor dele. Se a dor é só muscular, o tratamento é simples. A gente reduz um pouco a carga durante um tempo, faz uma fisioterapia para reabilitação dessa musculatura e o paciente fica bem. Agora, se o problema não é apenas a sobrecarga muscular, já existe uma alteração óssea, já existe uma alteração no disco, a coisa passa a ser um pouco diferente. Ele vai ter que fazer toda uma reeducação na postura dele e, de acordo com o tipo de problema que ele tem e com a imagem que ele apresentou nos exames, a gente vai chegar à conclusão de se ele vai precisar recuar um pouco nesse peso que ele carrega ou se ele vai poder manter. Temos aqui a nossa última pergunta. O Eduardo Araújo, do bairro de Fátima, diz que há aproximadamente 1 ano descobriu que tem 2 hérnias de disco na cervical, fez 40 sessões de fisioterapia, fez medicação indicada pelo médico, e disse que as dores nas costas e no pescoço melhoraram bastante, mas quando ele deita para dormir, o formigamento é quase uma cãibra que ele diz que dá nos 2 braços, e ele não consegue nem dormir direito. E ele gostaria de saber o que pode ser feito para amenizar isso tudo, já que ele realmente passou. Pode ser a posição de dormir que está causando isso, doutor, de repente? Assim, a gente tem que entender que ele tem hérnia de disco, que ele já fez um vasto tratamento conservador, ele já fez 40 sessões de fisioterapia, que não é um número dos maiores, mas é um número bem razoável, grande, e ele não teve sucesso.
ele precisa optar se ele vai optar pelo tratamento cirúrgico, que provavelmente vai resolver bem o problema dele, ou se ele quer evitar o tratamento cirúrgico, que é uma excelente solução, mas muitos pacientes têm a ideia de tentar evitá-lo a qualquer custo e todo mundo respeita isso naturalmente, ou se ele quer evitar o tratamento cirúrgico e continuar no tratamento conservador. Continuando no tratamento conservador, não tem muito além de fisioterapia e medicações para fazer. Ele vai fazendo isso, ou seja, Sim, fisioterapia e às vezes medicação. Sem dúvida. Nesse momento, quem decide se vai operar ou não, se o paciente não tem um déficit neurológico muito grande, se a questão é apenas dor ou um formigamento, quem decide se vai operar ou não é o paciente. Se aquela dor chegar no momento que ele diz, eu não aguento mais essa dor, eu não quero mais conviver com isso, a gente parte para o tratamento cirúrgico e resolve o problema dele. Agora, se essa dor está num ponto ali em que ele ainda acha que dá para suportar, acha que vai vencer aquilo com um tratamento conservador, que é a fisioterapia, a acupuntura, o RPG, o pilates, medicações anti-inflamatórias, até algumas medicações neurológicas específicas, a gente pode ter uma boa resposta com isso. Mas depois de 40 fisioterapias é uma hora de parar e pensar. Tá ótimo, doutor Marcelo. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Você que participou também do Fala Saúde, pode escolher o assunto da semana que vem entre HPV ou micoses. Lembrando que você vota no nosso aplicativo, o Você, na TV Liberal. Até a próxima.